Que o Senhor esteja conosco nessa noite para ouvir um pouco mais dele. E o que eu senti no coração de trazer essa noite para a gente foi uma coisa que, apesar de ter me convertido em 2001, parece que a gente vai realizando, né, assim, essa conversão. E há pouco tempo eu me dei conta de como é importante a gente conhecer a Deus profundamente para poder exercer a nossa fé, de verdade, para poder ter fé, né? Porque a gente só confia e acredita em quem a gente conhece, né? Então a ideia hoje que Deus assim colocou no meu coração é como se ele dissesse assim: filha, os meus filhos precisam me conhecer profundamente. Quanto mais intimidade eles tiverem comigo, mais eles vão estar em paz, seguros, tranquilos, em qualquer circunstância. Então, assim, teve um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, logo que eu me converti, mas, assim, eu senti de pegar isso e rever, né? São as qualidades do caráter de Deus, né? Como é que é o caráter de Deus? A palavra diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Só que nós somos aquele borrãozinho ainda, né? Deus maravilhoso, perfeito, e a gente tem um alvo, né? Um alvo a ser perseguido, né? E Jesus veio para nos mostrar como seria Deus feito homem, né? O que a gente poderia almejar enquanto ser humano e filho de Deus ao mesmo tempo. Não é fácil para a gente, não é fácil. A régua é bem alta e ele sabe disso. Eu acho que assim, a única coisa que ele quer de nós é nos sentir preocupados em tentar atingir isso. Ele quer que a gente veja tudo que ele tem, tudo que é possível a gente ser, né? Imagina que maravilhoso, né? A gente conseguir chegar à estatura do varão perfeito, né? É como se a gente fosse um protótipo, né, do Criador, que a gente tivesse 1000 possibilidades tão maravilhosas, e ele quer que a gente não se contente em ser só o que às vezes a carne permite, né? A gente foi feito para muito mais. É lógico que não chegaremos a ele. Então, essa escalada, ela tem uma medida, né? É até aqui, mas até aqui a gente tem que tentar chegar, né? Então, eu queria colocar algumas coisas assim do caráter de Deus. Deus, ele é plenamente puro, ele é santo, né? A santidade de Deus é reconhecida, é dita, é falada na Bíblia toda, né? Uma das partes aqui que a gente vê, em Êxodo 15, 11, por exemplo, está escrito que o Senhor estava sentado num trono alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Gente, que coisa maravilhosa, né? Quando a gente consegue, assim, entrar nesse texto, a gente sente uma emoção tão grande, a gente só imaginar um pouquinho do que Deus pode ser, né? O dia que a gente encontrar, que coisa, né? Assim, mais, sei lá, esse texto aqui me enche de emoção. Aí tem também aqui, Isaías: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso eu demorei para entender, porque assim, a gente enxerga Deus como pai, e aí é inevitável que a gente faça algum link com o nosso pai terrestre, né? Só que o nosso pai terrestre, ele é falho, ele não é Deus. Então, quando a gente imagina que Deus
faz o mal, como é isso que ele castiga, né? Esse Deus que a gente, muitos de nós não nasceram no Evangelho, né? Não nasceram no Evangelho, então veio de alguma outra religião, e assim, essa coisa de Deus castigar, eu demorei para entender que Deus é bom, completamente bom. Assim, ele permite, mas o mal não faz parte da personalidade, do caráter de Deus. Ele não pode fazer mal porque ele não tem o mal nele. Eu demorei para entender isso. O que não significa que ele não seja justo. Então, a gente vai ver mais para frente. Deus é reto. Então, assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, o que é isso? Eu entendi o seguinte, que de Deus vem tudo que é bom. E se a minha vida acaba não dando muito certo, é porque eu preciso alinhar algumas coisas, eu que preciso acertar algumas coisas com a palavra, com o que ele me pede, porque ele não vem má dádiva de Deus, só vem boa dádiva de Deus. Então, assim, eu estou tendo a consequência de alguma coisa que eu fiz, estou tendo a consequência de alguma coisa que eu falei, é sempre com a gente mesmo. Então, assim, quanto mais a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai percebendo que Deus quer o melhor para a gente. A gente é que tem que fazer alguns acertos internos e nos conhecer e saber aonde que a gente está pisando na bola, né? Tem aqui mais uma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Nossa, que maravilha, né? Ler esse texto assim, gente, não dá para confiar, é como se fosse a regra de um contrato assim, que a gente faz com Deus. É tudo tão claro, tão límpido, tão assim, tá escrito preto no branco, né? Quem é Deus, o que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar. Que lindo, né? Ele deixou tudo escrito para a gente. E assim, Salmo 19, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, trazendo o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Tem aquela parte da Bíblia que diz, né, que um dia que nós veremos a diferença que ele faz entre o justo e o ímpio, que pode não ser agora, mas algum dia nós veremos, né, o fruto desse nosso esforço por estar tentando seguir, né, os passos de Jesus. Ele é justo. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Injustiça, né? É uma coisa que realmente nos desanima e ela reina nessa terra, né? Mas Deus é justo. A injustiça é uma coisa daqui, da terra, e a gente, né? Como é? Felizes os que, não sei exatamente, os que buscam por justiça, né? Se o pastor Guerra tivesse com o microfone, ele ia dizer rapidinho, blá, 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 blá. Bom, enfim, eu não sei. Então, assim, Deus é justo. Deus é justo e a justiça dele será feita ou aqui ou depois, de alguma forma será feita. Portanto, da mesma forma como entrou o pecado no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é a maior prova da justiça de Deus, né? Porque ele é soberano. Ele, às vezes, quando encontra algum ateu, o ateu fala, por que ele não solta um raio? Por que ele não sei o quê? Ele pode fazer qualquer coisa, mas ele escolheu enviar o filho dele como um antídoto para a humanidade, né? Um antídoto para o mal da humanidade. E Jesus cumpriu regras. Jesus teve que cumprir todas aquelas regras para poder servir de antídoto, para a gente poder ter a salvação. Então, assim, Deus, ele cumpre regras. Olha que interessante, né? E porque nós não cumpriríamos, né? Então, faz parte da justiça de Deus isso. Se a gente
quer um mundo mais justo, a gente deve saber também que a gente tem que cumprir regras, né? E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que foi o que ele fez para a gente, né? Por meio de Jesus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. E assim a gente vai conhecendo o caráter dele, né? A palavra também diz que ele é íntegro, né? Ele é íntegro e 3 características de integridade: genuíno, verdadeiro e fiel. Então, genuíno. E aqui interessante que tem uma passagem de Jeremias na Bíblia que fala sobre tudo que não é genuíno. Quando eu me converti, eu percebi que eu acreditava em tudo que não era genuíno. Incrível. Então, assim, costumes religiosos, práticas das nações, coisas que outras pessoas usaram de Deus para dizer que eram deuses. Então, aqui em Jeremias, ele faz uma... É até grande esse texto, mas eu mandei para vocês, vocês podem ler, né? Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Mas nada disso é Deus. Como um espantalho, numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, têm que ser transportados, não conseguem andar, não tenha medo deles, pois não podem fazer mal nem bem, não são Deus, não são genuínos, né? Quem não temerá ao rei das nações? Este temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os teus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Enfim, o profeta vai dizendo aqui de tudo que foi criado para ser idolatrado, mas que nada é genuíno, que só Deus é genuíno. Então, assim, nós já conhecemos esse Deus, né? Quantos ainda no mundo não conhecem que existe esse Deus genuíno, que é o único, né? Então, glória a Deus, porque a gente conhece já. Também, Deus é verdadeiro, verdadeiro. Uma qualidade também muito rara, né, no nosso mundo. Então, tá aqui, não tenho na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior, outro menor. Não tenho em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Gente, é tão importante isso, né? Ter 2 pesos, ter um peso só e uma medida, né? Na questão da integridade do caráter. Acho que é isso que é a palavra íntegro, né? Inteiro, um só, né? Um peso, uma medida. E quando a gente começa a vacilar, né? É o tal do homem doble, né? Que fica para lá e para cá, que não tem palavra, que a gente, né? Isso é o homem, mas Deus, ele é um peso e uma medida. Glória a Deus. Ele é fiel, então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, promete ou deixa de cumprir? Não. Deus é fiel mesmo. E a gente precisa aprender dessa fidelidade com Deus, né? Muitas vezes a gente está numa situação e aí o negócio vai pegar para a gente tenta dar uma saída pela esquerda, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que pagar preços, né? Se a gente decidiu por uma coisa, se a gente deu a palavra, se a gente empenhou, se a gente, né? É aquilo até o fim, né? Isso é caráter de Deus. Se a gente quiser ser como Ele, é assim que a gente deve agir. Não é fácil. E o amor, né? E o amor, Deus é amor. E acho que é o único que consegue equilibrar tudo isso junto. Essa é a grandeza de Deus, né? Porque nós, seres humanos, a gente fica assim, mas o amor, ele
então tem amor, então não precisa do resto anterior, do que tinha, né? O amor cobre todas as coisas, mas não, Deus, ele tem todas as coisas juntas, né? Ele faz a justiça, mas ele usa da misericórdia, ele usa da compaixão, ele tem paciência, mas ele se ira, né? Então, assim, aqui no amor, características, misericordioso, compassivo, paciente e lento ao irar-se. Então, quer dizer que ele se ira, né? Em algum momento ele se ira. Então, assim, sobre o amor, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como ele nos conhece, né? Ele já fez, já está tudo direitinho, né? Já não pode ser por obras, porque ele sabia que a gente ia se gloriar, né? Então, não é por obras. Misericordioso. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E assim, uma coisa interessante que eu aprendi sobre amor. Tem um amor lá atrás, que é um amor que não era muito amor. É um amor que a gente nem consegue sentir direito. Esse amor aqui, de Deus, é um amor que ele corrige, é um amor que ele tá junto, mas ao mesmo tempo ele não dá mole, entendeu? Então é um amor de Deus, é um amor que a gente tem que imitar, né? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí, uma vez até me perguntaram, nossa, então Deus não amou o filho, o próprio filho, porque ele enviou para a morte por nós? Esse é o amor de Deus tem preço, o amor de Deus faz a coisa certa, é um amor de Deus, esse é o verdadeiro amor, né? A gente tem que aprender dele. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, assim, teve um preço de morte, mas a recompensa seria muito maior, que é ter toda, né, a humanidade, quem cresce, resgatada. Então, é isso. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas assim, Deus, como Pai, se propôs a dar a vida do Filho por algo maior, né? Então, num primeiro momento, parece que não é amor, mas num segundo momento é um amor muito maior. Então, esse é Deus, né? E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Até o louvor foi sobre descansar, né? Ficar nos braços. O segundo louvor, eu tenho que confessar que eu não consegui ouvir direito, mas ok, eu acho que falou. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ele é compassivo, mas tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. E aqui, por último, né, a característica do amor de Deus, ele é paciente e lento ao irar-se. O Senhor sentiu o aroma agradável, isso lá em Noé, tá, gente? E disse a si mesmo, nunca mais, depois, né, que Noé, né, depois dos 40 dias do dilúvio, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez, enquanto durar a terra. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Aí eu li isso e eu me lembrei de Apocalipse. Me lembrei de Apocalipse, me lembrei de tudo que está acontecendo ultimamente. Me lembrei da lua de sangue, do sol que ficou escuro. Aí eu até coloquei aqui.
Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Gente, por que eu coloquei esses dois textos tão antagônicos? Porque eu entendi no fim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para não ser inteiro, enfim. O que eu quis comparar aqui? Quando Deus disse que nunca mais iria fazer nenhum mal à terra, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E eu falei, será que isso daqui tá antagônico? Só que se vocês repararem aqui, eles tinham cavernas e rochas para se esconderem, mesmo sendo maus, mesmo depois da igreja ter subido, se foi o caso aqui. Mas assim, Deus não mente, né? Então, mesmo no final, ele ainda mantém a palavra dele. Porém, a gente precisa estar atento para poder sempre estar tentando atingir a estatura do varão perfeito, né? Tentando fazer tudo que ele nos pede, tentando fazer tudo conforme ele escreveu para a gente, com maior amor e carinho, porque nós somos filhos dele, estamos nesse mundo, mas o nosso mundo também não é daqui, né? Como o dele. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, sobre a confiança no amor de Deus. Em qualquer circunstância, ele vai estar com a gente. Ele vai estar cuidando de nós. Ele é nosso pai, mas é nosso pai perfeito. Pensa num pai perfeito. É esse pai que a gente tem. É isso, irmãos. Obrigada por me ouvirem. Obrigada pela paciência. Eu não sei muito bem as